Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E agora, no Jornal Brasil Atual, a participação do economista Clóvis Scherer, economista do DIEESE. A gente vai falar com o Clóvis sobre a decisão do CONDEFAT. Bem-vindo, Clóvis, bom dia. O CONDEFAT derrubou essa proposta apresentada pelas centrais sindicais que permitia o acréscimo de 2 parcelas ao seguro-desemprego dos demitidos durante a pandemia. O governo fez uma união com os empresários, lembrando que o CONDEFAT ele tem a participação tripartite, né? Representantes do governo, dos empresários e dos trabalhadores, alegando que não havia dinheiro suficiente para aumentar apenas 2 parcelas do seguro-desemprego, uma medida que poderia beneficiar mais de 6 milhões de trabalhadores que foram demitidos. Qual a sua avaliação dessa decisão no CONDEFAT, Clóvis? Bom dia, Rafael. Olha, é uma decisão lamentável, haja vista a situação desses desempregados que estão provavelmente em grande parte sem renda, né? Vale lembrar que o seguro-desemprego é pago de 3 a 5 parcelas, então a pessoa que foi demitida logo que a pandemia começou a ter seus efeitos econômicos no Brasil, em abril, final de março, abril, essa pessoa já esgotou as 5 parcelas máximas de seguro-desemprego que teria a receber. Então, até o final do ano, esses trabalhadores ficarão desamparados, né? E é uma decisão até certo ponto incoerente, porque outros benefícios foram concedidos aí, como auxílio emergencial, o benefício emergencial também para quem teve redução de jornada ou suspensão de contrato, também foram prolongados até o final do ano. Mas no caso do CONDEFAT, a decisão foi essa, né? Lamentável, um voto alinhado dos empresários com o governo, rejeitando uma proposta que até havia sido debatida exaustivamente num grupo de trabalho, então havia sido esclarecida todas as questões jurídicas, econômicas, sob alguns argumentos que são bastante frágeis. Então, cabe apenas a lamentar essa decisão infeliz, na minha opinião, do Conselho, apesar do voto e da discussão do empenho da bancada dos trabalhadores, não conseguimos demover a intenção do governo em rejeitar a proposta. Clóvis, explica para os nossos telespectadores e ouvintes como é que é formado os recursos desse fundo dos trabalhadores. Aliás, o governo, sempre que tem alguma medida que procura beneficiar os trabalhadores, vem com a desculpa de que não há dinheiro. Afinal, os recursos do FAT são recursos do governo ou são recursos dos próprios trabalhadores que são alocados nesse fundo? Não, esses são recursos tributários, né? O FAT, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, foi criado na década de 90, e recebe recursos da contribuição do PIS/PASEP, né? É um tributo federal que incide sobre o faturamento das empresas, né? E ele reúne os recursos que vão se acumular no FAT e que são utilizados para o pagamento do seguro-desemprego, para o pagamento do abono salarial. Hoje o FAT dispõe de um total de ativos de 350 bilhões de reais. Esses recursos estão aplicados, eles financiam uma parte significativa, fica com o BNDES e visa justamente financiar projetos na área de infraestrutura que estimulem o desenvolvimento e a geração de empregos. No entanto, além desses recursos que já estão comprometidos em investimentos, o FAT dispõe das chamadas disponibilidades, que são recursos que não foram alocados em contratos de financiamento, né? Mas estão aplicados, por exemplo, em títulos públicos e podem ser mobilizados a qualquer momento. E esse era justamente o argumento que a gente tinha para dizer que esses recursos disponíveis, que não afetariam os projetos de investimento, poderiam ser utilizados para pagamento dessas parcelas adicionais do seguro-desemprego, né? O governo argumenta que não tem dinheiro, mas, veja bem, esse ano a situação é uma situação completamente atípica, né? O setor público vai ter um déficit da ordem de 700 a 800 bilhões de reais, justamente porque foi necessário lançar dinheiro na economia para evitar uma crise ainda maior do que nós temos.
E para o pagamento dessas duas parcelas, a diferença seria muito pequena, a gente estima em 7,3 bilhões de reais, o que significa nem sequer 1% do problema que as contas públicas já têm. Além do mais, nós, na reunião do Conselho, dissemos o seguinte, que outros benefícios, como o benefício emergencial, provavelmente não vão gastar todo o orçamento que estava previsto. Está previsto para esse benefício 51 bilhões de reais, mas até agora, né, já estamos em outubro, o governo não gastou sequer 30 bilhões. Então, provavelmente, até o final do ano não vai gastar tudo. Então, essa parte que não foi gasta no benefício emergencial poderia ser alocado no pagamento do seguro-desemprego. Então, esses argumentos foram apresentados, mas o governo insistiu, desde o início eles não queriam mesmo o prolongamento do seguro-desemprego. Além do que, esse dinheiro extra, digamos assim, entregue aos trabalhadores, ele retorna para a economia e, no final, acaba gerando tributos para o próprio governo. Porque o trabalhador que utiliza esses recursos vão direto para o consumo, para comprar comida, pagar aluguel, enfim, recursos que depois vão ser tributados e retornam para o governo, não, Clóvis? Não, sim, com certeza, né? A gente tem esse efeito retroalimentador de um processo importante de renda da economia, né? No caso, digamos, nós estamos falando de 7,3 bilhões, que do ponto de vista assim, macroeconômico não é uma grande quantia, né? Como eu acabei de dizer, já, né, o déficit total desse ano, ou seja, recursos que estão sendo injetados a mais na economia, chegam à casa dos 700 bilhões. E não que eu queira diminuir a importância desse processo que você acaba de expor, de fato, né, esses recursos do seguro-desemprego, eles sustentam o consumo de uma parcela da população que não faz outra coisa senão consumir, né? Esse recurso, quando chega na mão do trabalhador, ele não vai para a poupança, ele não é retirado da economia, ele volta inteiro para a circulação de produtos, bens e serviços, vai contribuir para o comércio, para os serviços, para a indústria, assim por diante. No entanto, o grande objetivo não era realmente obter um efeito econômico, era, sim, dar proteção de renda a uma parcela que ficou sem renda a hora que acabou o seguro-desemprego, a pessoa ficou sem renda. Aí o governo argumenta, não, mas agora nós estamos tendo, já começa a haver geração de empregos. Nós perdemos, de março para cá, apesar desses últimos 2 meses em que há alguma recuperação do emprego, ainda nós estamos com 500 mil de vagas a menos de trabalho. E o número de pessoas que perderam o emprego, segundo o IBGE, está na casa dos 4, 5 milhões de pessoas. Então, a fila dos desempregados é muito grande, a disputa por um emprego é muito acirrada, hoje qualquer emprego vai ser muito disputado, e a pessoa que não recebe mais o seguro-desemprego dificilmente vai ter ainda um emprego novo que lhe permita substituir essa renda. Então, o problema é social, é na vida dessas pessoas que ficaram desamparadas e estarão desamparadas até o final do ano. Vale lembrar também que essas pessoas não puderam solicitar, quando acabou o seguro-desemprego, não puderam solicitar o auxílio emergencial. Elas não tiveram esse recurso, né? Não, estão completamente sem renda. Esses outros benefícios do governo não atendem essa população, que a gente estima seja quase 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Clóvis, chama a atenção também o bloco formado pelos empresários em apoio ao governo. Isso também é uma coisa preocupante. Esses embates, eles são normais de acontecer nas reuniões do CONDEFAT, os empresários sempre votando em bloco com o governo, ou foi uma decisão inédita? Olha, na verdade, outras propostas dos trabalhadores já foram rejeitadas anteriormente pela maioria formada por uma aliança entre governo e empresários, né? No CONDEFAT é um ambiente de bastante diálogo, existem temas que não são polêmicos e que acabam resultando num alinhamento, inclusive, muito frequente de votos unânimes
né, em medidas que interessam a todos no desenvolvimento social, econômico do país, na utilização dos recursos desse fundo, assim por diante. Nessa votação específica, né, no início, nós, da bancada dos trabalhadores, os conselheiros, representantes dos trabalhadores, tinham captado uma certa sinalização de parte do empresariado de que poderia votar a favor da nossa proposta, justamente porque também ela indiretamente acaba tendo esse efeito positivo na economia, né? Há setores em que houve relatos de representantes empresariais dizendo que, apesar de uma certa recuperação econômica, de fato, as atividades ainda estão muito abaixo do nível desejado, né? Que a crise ainda vai se prolongar em vários setores por muitos meses. Mas, no final das contas, o governo usou sua força de pressão, né? Assim, pressão no sentido de argumentar e dizer que o custo fiscal seria muito alto, e os empresários acabaram se alinhando ao governo automaticamente, sem qualquer, digamos assim, ponderação. Inclusive, no CODEFAT não houve, por exemplo, a apresentação de propostas alternativas que permitisse uma negociação, né, eventualmente para acomodar uma ou outra preocupação, tanto dos empresários ou do governo com relação à questão fiscal. O governo inicialmente disse que faria uma proposta alternativa, sugeriu, inclusive, criar um novo benefício para pessoas que sequer tivessem recebido seguro-desemprego, mas, à medida que o trabalho foi progredindo, essa proposta foi se esvaziando, e, no final das contas, o governo não propôs nada no lugar do que a bancada dos trabalhadores estava desejando, né? Então, não houve nenhum movimento, assim, no sentido de se aproximar de uma proposta de consenso, de construir um consenso, tanto por parte dos empresários quanto por parte do governo. Então, ficou apenas o argumento dos trabalhadores tentando convencer, né, aqueles que desde o início já estavam convencidos de que iriam votar alinhados com o governo. Foi realmente um processo assim, bem ruim do ponto de vista de uma tentativa de negociação. Muito bem. Agradecer a participação do economista Clovis Scherer, que é economista do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, fazendo a avaliação da decisão do CONDEFAT, que rejeitou a proposta de 2 parcelas extras do seguro-desemprego para os trabalhadores demitidos durante a pandemia. Clóvis, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e a gente espera a tua participação mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, estou à disposição, um abraço a todos, um bom dia. Clóvis Scherer, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.